A história de Guabiruba está entrelaçada com a de Brusque, que, sob direção do barão Maximilian von Schneeberg, fundador da nova colônia de Itajaí, a partir de 1860 trouxe os primeiros imigrantes alemães para a região. Posteriormente chegaram italianos, poloneses e austríacos. Os imigrantes dedicaram-se inicialmente à lavoura e à extração de madeira, construindo ranchos como moradias. Depois dos primeiros empreendedores, comércios e indústrias têxteis, foi aberto o caminho para a modernização, com o início das fábricas de malhas, confecções, tinturarias e metalúrgicas, que se deu a partir da década de 70. O desenvolvimento propiciou a vinda de novas famílias, culturas e tradições. Guabiruba foi colonizada a partir de 1862 por alemães originários da cidade de Baden. Até o ano de 1875, a população era quase toda alemã. Ainda eram poucas casas e a maioria era construída de palmito, algumas de madeira e todas cobertas de palha. A casa pertenceu a Francisco e Teresa Baron. Os dois construíram a casa para ser sua moradia após o casamento. Ela é localizada na Rua Alsácia, na cidade de Guabiruba. O casamento ocorreu em setembro de 1922 e a casa já estava pronta para recebê-los. Inicialmente, a casa era uma pequena parte que foi sofrendo alterações conforme a necessidade da família, que era composta pelo casal e mais 8 filhos. Inicialmente, a casa possuía somente quarto, sala e sótão. A área da cozinha era separada do restante da casa e, após um tempo, foi anexada à casa principal. Anteriormente, possuíam ranchos feitos de madeira para os bois, onde era também o banheiro deles e o rancho das galinhas. O tanque foi construído posteriormente por um dos filhos, que mais tarde tornou-se construtor. Além da construção do tanque, a residência só tinha cimalha e não tinha o beiral que foi construído em paralelo com o tanque. A residência segue os padrões das construções da época na região, com paredes portantes, tijolo cerâmico maciço e argamassa de cal e areia. A estrutura básica da construção é autoportante e, com isso, as paredes de vedação são formadas de tijolos sobrepostos no sentido longitudinal dos barrotes do piso. Esse tipo de técnica dá certa rigidez à construção, pois as paredes não podem ser modificadas com a mesma facilidade que a alvenaria na atualidade. Bom, nessa casa de 1922, onde morava meu opa e a oma, né? E todos os filhos, né? Que é meu pai, que nasceu em 1933 aqui. Tá? Então a gente desde pequenininho vinha aqui na casa do sítio, né? E a gente sempre achou que ela era muito bem feitinha, que não estraga, né? Tem ali a janela que uma vez ou outra dá uma empenada, uma coisa assim, mas as paredes estão muito bem conservadas. A casa era construída de tijolo com argamassa de areia e cal, né? Onde os familiares mesmo ajudavam a fazer a construção, né? E o sistema estrutural dela é todo em cima de tijolo maciço, não tem coluna, não tem viga, né? E cimento praticamente na época não existia para construção, né? Então ela só tem cimento, areia e cal. Ela sofreu uma pequena obra em 1980, onde foi construída essa sacada aqui, que daí não é original da casa, tá? Mas o corpo da casa em si está todo original, inclusive a madeira do telhado, que só foram trocados sarrafos de telhas e coisas assim, né? Mas é uma casa bem atual ainda para a época, tá? Oi, tudo bem? Eu sou Maria Luísa, sou neta do André Baron, que é o dono da casa, que essa casa foi realmente construída pelo meu bisavô. Eu sou arquiteta também, então vou comentar um pouco sobre o estado de conservação da casa e como ela realmente foi construída. As paredes externas delas são paredes portantes, a gente pode ver que a espessura delas são maiores. As internas são mais paredes divisórias, então elas não têm função de estrutural na casa, então elas realmente são paredes mais finas. E as externas, elas são as portantes, então elas têm uma espessura maior, com tijolo maciço, toda essa questão assim. As fachadas são com vedação em tijolos maciços e possuem 2 tipos de pano, um com tijolos na posição horizontal
e outra com tijolos intercalados. As janelas são constituídas em vidro e madeira. Nos locais onde não pega tanta insolação, as fachadas têm mais umidade ascendente, toda essa parte assim. Mesmo que ela é elevada do chão e tenha essa ventilação por baixo, para realmente não vir a questão da umidade, ela acaba com que nas fachadas sul, ela tem mais vegetação também nessas fachadas e ela tem mais umidade também, que dá para perceber realmente no escurecimento, nessa questão toda da fachada mesmo. Percebemos que na fachada leste não há esse tipo de umidade, pois tem boa ventilação e insolação. As esquadrias são de madeira na cor branca, muito comum na época. Por se tratar de um material natural, podemos perceber que a ação do tempo deteriorou boa parte das esquadrias. A cobertura é convencional, telhado com estrutura de madeira e cobertura de telha cerâmica. Podemos perceber que temos duas inclinações diferentes de telhado. Ambos possuem uma inclinação bem superior à usada atualmente, o que caracteriza muito bem a época em que foi construído. A varanda na fachada frontal da casa é uma característica da época em que a construção ocorreu e costumava marcar bem o acesso ao interior da casa quando era ocupada. Na verdade, a varanda foi feita em 1980 para comemorar o aniversário da minha mãe, Teresa, que fazia anos, acho que 80 anos, para comemorar o aniversário dela. Então, eu anexei aquela varanda para ter um espaço a mais para as pessoas se abrigar, conversar. Além disso, podemos perceber pelas diferenças de materiais e inclinação do telhado que a residência passou por ampliações ao longo do tempo, provavelmente se adequando à necessidade da família. Foi uma grata surpresa ver a minha neta, bisneta dos meus pais, se interessar pela velha casa que ainda existe, sólida, né? Está bonita, o lugar está muito lindo e está sendo conservado pelos 7 filhos. Meus 7 filhos estão conservando a casa e estão cuidando muito bem do sítio, da chácara, né? E também da casa.